É possível que Bolsonaro esteja contra a política do isolamento porque ele próprio deseja sair do isolamento político que ele se meteu. Não é dúvida para ninguém e não é mistério, está tudo isso muito claro, que Bolsonaro nos últimos dias, por conta das suas próprias posições, se isolou politicamente de seus aliados, de seu governo e também da comunidade internacional. O próprio Japão, que era o país que Bolsonaro usava como exemplo de combate ao coronavírus, por conta de todo o posicionamento do governo japonês de manter as atividades, manter a economia, o comércio aberto, em meio a toda a pandemia, tendo resultados muito baixos de contaminação e mortes, começa a mudar a sua posição. Vários japoneses advindos do exterior que estão retornando para o Japão começaram a aumentar o nível de contaminados no país do Oriente. E aí o que começa a acontecer? Um pânico, um temor que Tóquio possa ser corroída, consumida pelo vírus que está começando a assustar os moradores do Japão, e as autoridades japonesas já começam a falar em isolamento também em Tóquio. Tóquio precisa ser fechada imediatamente, caso contrário o Japão vai começar a sofrer as consequências da pandemia. E Bolsonaro sempre se espelhou no Japão e agora o Japão isola Bolsonaro. Bolsonaro é hoje o único líder mundial que tem uma posição diferente com relação ao isolamento. Seus aliados, que pelo menos é o que Bolsonaro diz, ou pelo menos o que o presidente considera, Donald Trump, do presidente dos Estados Unidos, e Boris Johnson, que é o primeiro-ministro britânico, também adotaram a política do isolamento, e Bolsonaro está sozinho. Os governadores do país e, consequentemente, a sua própria equipe ministerial também defendem o isolamento. Paulo Guedes, que esteve sumido, fez uma reunião com a XP, um pronunciamento para investidores. Não entendo por que ele está fazendo pronunciamento para investidores ao invés de estar fazendo pronunciamento para a população. Mas enfim, falou da política do isolamento. Vários outros pessoas importantes na República, como o próprio general Mourão, também defenderam a política do isolamento. Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, defendeu a política do isolamento, condenou as carreatas que foram feitas a favor da volta da economia, contrárias à política do isolamento, e Bolsonaro perdeu a paciência com o ministro. Bolsonaro ele está isolado, é como se ele estivesse dentro de um castelo, rodeado por um fosso, lotado de água, que é uma água da estupidez. Então ele está rodeado pelos seus fiéis escudeiros, os seus filhos, o Olavo de Carvalho e toda a sua tropa de apoio, a tropa de choque do gabinete do ódio, que está divulgando notícias falsas a respeito de tratamentos, notícias falsas a respeito de curas, e por conta disso Bolsonaro teve até mesmo 2 tweets excluídos pelo Twitter, porque Bolsonaro estava propagando notícias que iam contra as boas práticas da plataforma, que está tentando pregar uma racionalidade, uma conscientização dentro de toda essa pandemia, e Bolsonaro está indo contra as boas práticas e por isso o Twitter o podou. É uma humilhação internacional, é uma humilhação muito ridícula que Bolsonaro está se passando. Somente Nicolás Maduro, olhe só, Nicolás Maduro teve um tweet que foi removido pela plataforma. Então Bolsonaro cada vez mais se aproxima de Maduro. Talvez esse era o sonho de Bolsonaro. Mas enfim, então ele está completamente isolado, os ministros já não falam a mesma língua. O próprio João Dória, governador do estado de São Paulo, disse para a população não seguir as ordens de Bolsonaro. Isso é uma total quebra de hierarquia. Imaginem só um governador falar para a população que ela não deve seguir as ordens do seu líder máximo, que é o presidente eleito há menos de 1 ano e meio. Então é uma situação completamente inusitada que nós estamos vivendo. Bolsonaro isolado, enfraquecido e cada vez mais se enfraquece mais, porque os posicionamentos dele são posicionamentos que não condizem com a realidade, não condizem com as boas práticas internacionais. E para piorar a situação, Mourão está na espreita. O general Milton Mourão, que no começo do mandato de Bolsonaro ganhou destaque, principalmente pelo seu jeito mais carismático do que o presidente, as suas falas mais descontraídas e o seu posicionamento mais alinhado com os interesses da imprensa, com os interesses do grande público, uma posição mais amena, uma posição mais de um estadista, acabou caindo em desgraça, submergiu, entrou em rota de colisão com o Carluxo, sofreu um processo de impeachment, podemos dizer assim, porque temos que lembrar que o pastor Marco Feliciano protocolou um processo de impeachment contra o general Mourão, que acabou sendo arquivado. Mas agora, vendo um enfraquecimento do governo Bolsonaro, o isolamento do Bolsonaro, inclusive pelas próprias Forças Armadas, temos que lembrar que as Forças Armadas estão muito apreensivas com a postura que Bolsonaro está tomando nos últimos dias.
dias. Amanhã, dia 31 de março, é o dia, a data que nós marcada, podemos falar celebrar, é a data que recordamos do início do golpe militar. E alguns protestos estão marcados para ocorrer em frente aos quartéis. Há toda uma apreensão por parte do alto escalão das Forças Armadas, porque nós precisamos lembrar que o episódio do motim policial no Ceará ainda está muito fresco. E mesmo que a alta cúpula das Forças Armadas esteja de olhos tortos para Bolsonaro, os níveis hierárquicos abaixo do exército e também a polícia militar gosta muito e nutre um sentimento muito positivo pelo presidente. Então há uma certa expectativa tensa com relação ao posicionamento das Forças Armadas amanhã, com relação aos protestos, e um temor que nós possamos ter novas rebeliões, novos motins em quartéis da polícia militar espalhado pelos estados. A alta cúpula do exército, das Forças Armadas, já tem recebido notificações e aviso de insatisfação por parte de policiais militares. Então amanhã é um dia tenso, que Bolsonaro está aumentando essa tensão, compartilhando notícias, compartilhando vídeos de movimentos anônimos, de autorias anônimas, de movimentos que podem ocorrer amanhã, dia 31. Então o Mourão, que tem uma certa simpatia, ele tem um general, então o exército tende a ouvi-lo mais do que Bolsonaro, e então Mourão já começa a se mostrar, já começa a vir até a superfície, mostrar que ele é um porto seguro. Se precisar defenestrar Bolsonaro, o que é defenestrar? É jogar pela janela. Se for necessário jogar Bolsonaro pela janela, ele, Mourão, está pronto para assumir, porque tem um discurso alinhado com todo o resto da comunidade internacional. E agora nós também temos não é um protocolo, como que é um manifesto dos partidos de oposição. Os principais líderes dos partidos de oposição, PT, PDT, o PCdoB e o PCdoB e também o PSOL assinaram, na verdade, um manifesto pedindo a renúncia de Bolsonaro. Então Ciro Gomes, Flávio Dino, Fernando Haddad e Manuela Dávila assinaram um manifesto solicitando a renúncia do presidente Bolsonaro. Esse é um movimento difícil de ocorrer. A renúncia, na verdade, ela só ocorre quando há um desgaste muito grande do presidente com o cargo, da pessoa com o cargo que ela está ocupando. Então há um desgaste, há todo um estado completo de desgoverno, as pessoas não seguem mais as ordens do presidente, há uma pressão popular muito forte, há uma pressão da elite muito forte, o presidente se sente incomodado em estar naquele cargo, sente-se incapaz de estar e quer finalizar aquela pressão que ele está sentindo naquele momento. E nesse contexto que nós estamos vivendo atualmente, Bolsonaro tem uma pressão, mas não vejo ainda como uma pressão forte o suficiente para ele abandonar o cargo. Nós temos que lembrar que Bolsonaro, ele é uma figura bastante orgulhosa, ele tem um ego muito elevado, e precisamos também lembrar do pensamento dos militares, do alto comando das Forças Armadas. Os militares temem que uma saída de Bolsonaro, seja por impeachment ou por renúncia, para colocar o general Mourão como presidente, poderia acabar parecendo como se fosse um golpe militar, como se os militares tivessem dado um golpe contra o próprio presidente para assumir o poder. E aí, se Bolsonaro acaba renunciando por conta, dentre outros motivos, desse manifesto que foi feito pelos partidos de oposição, muitos dos seus apoiadores que adoram uma teoria da conspiração, poderiam falar que houve um golpe da esquerda se aliando a Bolsonaro e por conta disso o presidente ele saiu num golpe. Então há toda uma situação bastante complicada, bastante complexa, até mesmo envolvendo a saída de Bolsonaro. Não é uma saída tão simples, porque tem todos esses elementos. Há essa questão por parte do bolsonarismo mais fanático, que acreditam em teoria de conspiração, acreditam de fato que Bolsonaro ele é o Messias. Ele é o Messias, eles acreditam profundamente nisso. O próprio Bolsonaro acredita que ele é o Messias. Então é como se forças ocultas, forças malignas tivessem retirado Bolsonaro, o enviado divino. E se vocês acham que esse tipo de elemento não pesa na hora de ter esse tipo de situação, uma saída, uma renúncia, isso pesa, porque esses apoiadores do Bolsonaro, eles são fanáticos, como se Bolsonaro fosse uma religião para eles. Eles se enxergam em Bolsonaro, eles se identificam em Bolsonaro porque fariam exatamente a mesma coisa que Bolsonaro está fazendo. Se vocês duvidam, basta entrar no Twitter do Carlos Bolsonaro, o Carluxo, e entre em qualquer postagem e vocês vão ver comentários de várias pessoas
falando, apoiando o presidente, mas de um modo bastante conspiratório, do modo quase doentio. E não adianta falar que são bots, que são robôs, porque uma parte é, com toda certeza, mas há um elemento orgânico também para que as postagens sejam impulsionadas. Como que funciona isso? O Gabinete do Ódio dispara uma postagem, depois os bots, os robôs, eles reforçam essa postagem para que elas possam ganhar, para que as postagens possam ganhar abrangência, e depois aliados de Bolsonaro, bolsonaristas, pessoas comuns acabam pegando essas mensagens e também compartilhando. Então há um elemento robótico, podemos dizer assim, mas também tem um componente orgânico muito considerável nesse jogo de propagação de notícias falsas e nesse jogo de endossar os pensamentos de Bolsonaro, que no caso são muito perigosos. A postura aqui do canal é uma postura completamente contrária ao pensamento de Bolsonaro, se for necessário, até mesmo uma postura que defenda a renúncia do presidente se ele continuar adotando práticas que vão contra a humanidade, contra a saúde das pessoas. Tenho meus familiares, alguns deles têm uma idade mais avançada, então eu prezo pela saúde dos meus familiares. E eu sei que essa política do Bolsonaro é uma política nefasta, é uma política sombria contra as pessoas em situações mais fragilizadas. E o próprio presidente, ele é uma pessoa em uma situação fragilizada, talvez mental, como algumas pessoas falam, mas com certeza a saúde dele é debilitada, porque nós temos que lembrar o episódio da facada que fez com que o Bolsonaro quase morresse, e ele tem sequelas até hoje por conta disso. Então vamos continuar fazendo a nossa prevenção, evitando sair de casa se não for necessário, lavando bem as mãos e compartilhando conteúdos de qualidade, tá bom? E por falar em conteúdos de qualidade, amanhã tá tendo uma possibilidade de ter um negócio bacana aqui no canal. Então fiquem ligados, ativem as notificações, não percam o conteúdo amanhã, porque se não der certo eu venho e conto pra vocês, mas eu tem tudo para dar certo. Vamos ver se a gente consegue fazer algo muito legal aqui no canal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que, se ocorrer, né, amanhã, o que estamos combinando de fazer. Mas fiquem ligados, não vou dar essa diquinha para vocês, não vou dar nenhum spoiler. Fiquem ligados, ativem as notificações. Se vocês quiserem mais detalhes, me sigam lá no Twitter, @profileoficial.